dialética. Nós vamos falar principalmente sobre Hegel, pensador alemão da época de 1700, mas a gente vai retomar um pouco a dialética dos gregos, porque Hegel retoma a dialética dos gregos, né? Ele pega lá nos diálogos de Platão. Platão é um pensador que sempre trabalhava com diálogos. Talvez a única exceção de não diálogo na obra de Platão seja um texto chamado Apologia de Sócrates, onde Platão escreve como é que foi a condenação, como é que foi a morte de Sócrates. Então a gente vai ver que Platão tinha essa preocupação muito grande de escrever em diálogos para que por meio dos diálogos se pudesse chegar à verdade. Essa é a grande visão platônica, né? Assim, pelos diálogos, por aquilo que Hegel depois vai chamar, né? Eu digo uma coisa e a pessoa diz uma coisa contrária àquilo que eu digo, e eu estou aberto para ouvir o contrário daquilo que eu penso, e isso vai me ajudar a dar passos, a evoluir. Então eu queria começar com vocês lendo aqui um trechinho de um diálogo, de uma visão que Platão coloca sobre dialética. Ele diz o seguinte: nos últimos limites do mundo, nos últimos limites do mundo inteligível, apareceu-me a ideia ou forma do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem se concluir que ela é causa de tudo que há de reto e de belo. O sábio é, portanto, aquele que, tendo atingido a visão ou conhecimento do bem pela via da dialética, isto é, da ascensão de sua alma até o plano mais elevado e mais abstrato do real, é capaz de agir de forma justa, pois ao conhecer o bem, conhece também a verdade, a justiça e a beleza. O que Platão está dizendo com essa dialética aqui, né? Veja bem, o sábio é aquele que, quando está dialogando, ele não está preocupado em ganhar um debate. Ele não está preocupado em vencer o outro. Ele está preocupado em encontrar a verdade. E quando a gente encontra a verdade, a noção de justiça, ela começa a ser incorporada dentro de nós mesmos. É muito interessante que quando a gente pensa na dialética, a dialética, grosso modo, para quem não está acostumado com essa palavra na filosofia, dialética é diálogo, conversa, mas é um diálogo com a mente aberta. Nesse diálogo com a mente aberta, a gente tem três questões fundamentais, que Hegel chama de tese, antítese e síntese. Deixa eu explicar o que é isso para vocês. O que é a tese? Tese é a sua afirmação, é a ideia que você tem. Então, por exemplo, na sua cabeça, você acha que é melhor uma criança estudar em casa do que na escola. Isso antes da pandemia. Algumas pessoas defendiam essa ideia que estudar em casa não era um problema, que os pais que deveriam decidir. Isso é uma tese. Você tem essa sua tese. Aí vem uma antítese. Alguém que diz exatamente o contrário do que você está dizendo ou pensando. Não. É um absurdo você deixar os seus filhos em casa, porque na verdade você precisa desenvolver habilidades socioemocionais que a convivência é um instrumento fundamental desse desenvolvimento. Então você tem uma antítese. Você tem a tese lá, estudar em casa. Você tem a antítese, estudar na escola. E aí você vai ter a síntese. A síntese é a confirmação da sua tese ou a negação da sua tese. Mas para que essa dialética funcione, você tem que estar com a cabeça aberta. Você precisa estar com a cabeça aberta para ouvir o outro lado, para ouvir o lado que é inclusive contra aquilo que você pensa naquele momento. Não sei se eu devo voltar para a faculdade agora, aos 70 anos de idade, se é bom ou ruim. Não, eu devo voltar para a faculdade, eu devo voltar, eu tenho a minha tese. Mas aí eu vou ouvir quem vai dizer o contrário disso, para eu chegar a uma conclusão. Olha como é bonito isso, porque para que eu consiga desenvolver esse processo dialético, diz Hegel, eu preciso de humildade. Eu tenho que conseguir ouvir o outro lado.
Eu preciso ter um dinamismo mental. Ele escreve uma obra chamada Fenomenologia do Espírito. Eu preciso ter um conceito ideal na minha mente que todas as decisões que eu tomar na minha vida, eu consiga dialogar essas decisões com os seus contrários. Estou pensando em mudar de casa. Agora está mais barato, eu vi que se eu fizer um financiamento, eu posso fazer, olha, estou com uma tese. Aí o que eu tenho que fazer nesta visão da dialética? O contrário. Eu preciso agora desenvolver todo um processo mostrando para mim que é melhor eu não comprar casa e não fazer financiamento, porque financiamento é um perigo, e aí eu vou chegar numa conclusão. Essa conclusão será uma nova tese contra uma outra antítese. Isso é dialética. Isso é um processo da dialética. Que Hegel vai explicar isso na história. Ele vai falar assim, vejam, quando você tem um momento muito grande de tirania contra a liberdade, você tem uma tese, você tem uma ditadura, analisando a dialética na história. Aí o momento seguinte vai ser de muita liberdade. E aí no outro momento diz ele que vem a lei, que eu consigo um meio termo disso. É interessante que a gente vê momentos na história e movimentos na história que às vezes você fala assim, não, essa história de preconceito já acabou, ninguém mais é preconceituoso. E aí volta preconceito com uma força imensa. Você está sempre num choque de contrários. Você está indo para frente e de repente você dá alguns passos, né? Não é possível que algum homem ainda tenha na cabeça que um homem pode se sentir superior à mulher. Não é possível que exista alguém com essa visão de uma sociedade falocrática. De repente existe. E de repente consegue convencer outras pessoas. Infelizmente o preconceito é uma praga, né, que não foi eliminada. Todas as vezes que alguém diz assim para mim, sem perceber, né, isso antes da pandemia, nossa, impressionante o que aconteceu com o aeroporto, né? Agora todo mundo pode viajar, isso parece rodoviária. Vocês já não viram isso? Olha a carga de preconceito que tem no texto que a pessoa está dizendo. Quando ela diz assim, não, agora todo mundo pode viajar, ela está querendo dizer, eu deveria poder viajar. As pessoas que têm o meu dinheiro deveriam poder viajar. Agora os outros? Como assim agora os outros? A gente faz parte dessa mesma humanidade, dessa mesma... Nós somos cidadãos com os mesmos deveres e direitos, né? Mas eu tenho essas visões incorretas por pensamentos incorretos. Daí a importância da dialética para que a gente consiga colocar em dúvida o pensamento que a gente tem. Colocar em dúvida aquela decisão provisória que eu tomei. Vamos voltar no exemplo. Falaram na minha cabeça, compra uma casa, aproveita agora, faz o financiamento, juros tão bons, e aí eu me animo com aquilo. Põe o contrário disso antes de você tomar a decisão. Ouça alguém que pense o contrário de você. Para que este alguém que pense o contrário do que você pensa te ajude a tomar a decisão certa na sua vida. Não é quem vai ganhar, se é a tese ou se é a antítese. Não, mas eu queria comprar e ele ganhou, porque ele disse para eu não. Não, a gente está buscando um caminho para se aproximar dessa verdade. E quando eu não consigo abrir espaços para a compreensão dessa verdade, eu me transformo num fundamentalista, dogmático, radical e assim por diante. Porque aí só existe tese. Só existe tese. Eu fico chocado às vezes de ver grupos religiosos com discurso de ódio. É algo que não entra na minha cabeça. Como é que alguém que se diz seguidor de Cristo, um homem que chegou ali e falou para Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, odiado pelas pessoas, mas Jesus não odiava ninguém. Desce da árvore, Zaqueu, que eu vou jantar na sua casa. É tão bonito isso que, quando Spinoza ele trata esse trecho, né, da vida de Jesus, ele fala assim, olha que coisa linda. Zaqueu mudou a partir de um gesto de bondade de Jesus. Jesus não fez um discurso de ódio para ele. Jesus não falou assim, dê os seus bens aos pobres. Ele não falou, você fez tudo errado, eu vou acabar... Não, ele só assim, desce daí, eu vou jantar na sua casa. A partir desse olhar de bondade de Jesus para ele, ele disse, Senhor,
eu vou dar os meus bens aos pobres, se eu errei com alguém, eu vou devolver em dobro, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu tirei de alguém. Ele se transforma por uma visão de bondade de Jesus. As religiões, elas precisam refletir, ou os religiosos, né? O problema não é a religião, é o religioso, é aquele que se veste, né, da religião e sai interpretando do jeito que ele quer. Mas ele deveria também fazer um processo dialético. Eu me apaixonei por Jesus. Sabe que é tão interessante quando a gente vê alguns filósofos ateus, os que não acreditavam em Deus, eles não acreditavam em Deus, né? Eu tava lendo os textos do professor Tarcísio Padilha, que é um grande pensador, né? Era amigo do Papa João Paulo II, e tem uma vasta obra que mostra a pureza da filosofia, da teologia, né? Um homem que conhece muito de literatura, e é muito interessante que quando ele fala de Nietzsche, por exemplo, Nietzsche é um filósofo ateu, Nietzsche é um filósofo que é considerado filósofo do martelo, né? Que ele queria quebrar as narrativas todas, né? Mas o professor Padilha diz dele o seguinte: talvez essa angústia de Nietzsche não era contra Deus propriamente dito, era contra pessoas que tinham, né, uma visão deturpada das questões religiosas. Quantos equívocos já se praticou em nome de Deus? Olha o que foram as cruzadas, né? As pessoas matando pessoas em nome de Deus. Tem um livro incrível, quem gosta de estudar o tema das religiões ligado às mulheres, que chama O Martelo das Feiticeiras, que mostra como é que as mulheres eram condenadas na Idade Média. Em nome de Deus, tudo em nome de Deus, né? Que Deus é esse? Deus que alguns homens inventaram. Esse não é o Deus Jesus Cristo, não é o Deus feito homem, não é o Deus bondade, não é o Deus o amor. Não é o Deus que nos convida a usar isso que a gente tem, que é a mente, isso que a gente tem, que é o coração, a razão e os sentimentos, para realizar um processo dialético. Para eu colocar aquelas verdades que estão tão fortes dentro de mim mesmo em contato com verdades que são exatamente o contrário das verdades que eu tenho, para que eu possa criar um processo dialético, um diálogo. Deixa eu ouvir uma verdade, uma outra verdade, e compreender qual é o meu melhor caminho. Minha gente, a gente fala isso da vida, né? Das relações de saber, mas eu queria falar um pouquinho disso com a gente mesmo. Como é que muitas vezes a gente toma algumas decisões da nossa vida, com os nossos sentimentos, por exemplo, e a gente não sabe se está certo ou se está errado. Quantas vezes, né? Eu tenho amigos que contam alguma história para mim e que falam, né? Eu não aguento mais, esse namoro é um namoro tóxico, né? Tá na moda essa palavra tóxico, é uma relação tóxica, né? Eu tô num namoro tóxico, não sei o que eu faço e tal. Às vezes, dependendo do amigo, né? Quando eu sei que ele quer um pouquinho mais de profundidade, eu falo assim: escreve 2 páginas. Uma página dizendo todas as coisas que te convencem de continuar nessa história. O que vale a pena nessa sua relação de amor? Na página ao lado, o que não vale a pena. Isso é dialética, tese e antítese. Põe aqui, olha, vamos pesar os dois lados. O que é? Eu estou aqui numa história e assim, olha, é bom nisso, é bom nisso, é bom nisso, é bom nisso, é ruim nisso, é ruim nisso, é ruim nisso. Isso se dá num processo dialético interno, comigo mesmo. Como é que eu vou, ao refletir sobre os sentimentos positivos e os negativos, os que me elevam e os que me diminuem, fazer a síntese, chegar na conclusão disso? E a síntese é sua. Não dá para alguém falar, né, assim, não, me diga o que eu tenho que fazer. Tem gente que chega para fazer terapia e pede isso para o terapeuta, né? Mas lago ou não lago? Continuo ou não continuo? O bom terapeuta não vai dizer isso, né? A decisão é sua. A vida é sua, singularmente sua, unicamente sua. Você que tem que decidir por você. Mas a gente pode dar instrumentos para isso, para ajudar a gente a pensar o que nos leva para um caminho ou para outro caminho, dentro desse processo dialético. Eu peguei hoje uma música cantada pelo Zeca Pagodinho. Olha que legal. Gosto muito do Zeca Pagodinho. Tem um show lindo na Netflix do Zeca Pagodinho com a Maria Bethânia, que é fantástico, assim, né?
as músicas, o repertório é lindo, mas o Zeca Pagodinho, aquela música Verdade, que não é dele a música, eu até pensei que fosse dele a música, do Nelson Rufino, né? Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida. Verdade. Então, olha, primeiro a música começa dizendo assim: descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida. Olha o valor que eu estou dando para outra pessoa na relação da minha vida que eu comecei uma história de amor. Aí, para que eu acredite nisso, verdade, lembra? Para ganhar teu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira, dei rasteira na sua emoção. Com o seu coração fiz zoeira. Quer dizer, eu fiz de tudo para ganhar o seu amor. Eu enlouqueci você. Dei rasteira na sua emoção. Talvez você não quisesse, eu queria. É o que diz a música. Fui à beira de um rio e você. Uma ceia com pãozinho e flor. Olha que linda essa visão, uma ceia com pãozinho e flor. Eu não sei qual foi a intenção do compositor ao dizer isso, mas eu imaginei aqui na hermenêutica poética que assim, quando você está com quem você ama, pãozinho e flor já é uma ceia. Não precisa de nada sofisticado, é um pãozinho mesmo. E uma flor para dar perfume, para enfeitar. Uma luz para guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor. Então aqui é tudo lindo, ó. Estamos na tese, verdade. E ele confirmando com ele mesmo, verdade. Ele canta tudo isso e diz, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem fez para o meu coração? É a minha paixão adormecida. Meu amor, incendeia. Nossa cama parece uma teia, teu olhar uma luz que clareia. Meu caminho, tal qual lua cheia, eu nem posso pensar te perder. Agora vem o outro lado. Até aqui está tudo lindo. A dimensão da paixão. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri a vida. Tudo lindo. Todas as brincadeiras. Tudo que eu fiz. Com o seu coração fiz zoeira. Essa ceia linda, né, de pãozinho e flor. Mas eu não nem posso pensar te perder. Ai de mim esse amor terminar. Sem você, minha felicidade morreria de tanto penar. Verdade. Que bonita a estrutura dessa música. Dos dois lados tem verdade. Tem verdade em tudo que você representa para mim. E tem verdade a dor que representará para mim a sua ausência. Verdade. Veja, essas duas verdades também são provisórias. Talvez todo esse sentimento lindo que eu tenho por você, ela tem um outro elemento contraditório. Pode ser que não seja tudo isso. Por isso que eu digo tantas vezes verdade, verdade, porque eu quero acreditar nisso. E também não é isso que se acabar, eu morreria de tanto penar. Não, você não vai morrer de tanto penar. Mas o que eu sinto agora é isso. Verdade. Agora eu sinto isso. Pode ser que depois, quando eu estiver vivendo, eu não sinta isso. Então, a dialética trabalha com verdades provisórias, não definitivas, provisórias. Agora eu acho que eu não vivo sem você. Agora. Agora a sua ausência dói tanto em mim que se você partir eu vou ficar partido. E isso é verdade, é o que eu sinto agora. Ele não está mentindo. Mas o tempo vai mostrando que talvez eu tivesse errado. Alguns amigos me ajudarão a ver isso, a vida vai ajudar a ver isso. Calma, você está aumentando uma história de amor. A sua carência, a sua ausência de vida interior, a sua ausência de relação de você com você mesmo, está fazendo com que você não veja o outro lado. Eu estou ali, cego por aquilo, eu estou na minha tese, tem uma antítese. Olha para o outro lado. Talvez toda essa história que você valorizou tanto vai chegar daqui a um tempo e você vai assim, nossa, ainda bem que acabou. Olha do que eu me livrei. Eu não sabia que era assim, eu não conhecia. Eu estava brincando com os meus sentimentos até, achando que era a mais linda história de amor que alguém poderia viver. E era mais uma imaginação da minha cabeça do que uma realidade.
Vamos misturar essa música com uma outra. Juízo Final, do Nelson Cavaquinho. Que linda essa letra. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. É só isso. Só essa letra da música. Tem a Alcione cantando essa música, tem ele mesmo, Nelson Cavaquinho, tem a Clara Nunes cantando essa música. É linda. O sol há de brilhar mais uma vez. Como é importante. Eu quero pegar a dialética aqui, Hegel, e trazer para o nosso cotidiano. Muitas vezes na nossa vida vai surgir uma impressão errada, mas que naquele momento será verdade para a gente, de que o mal vai vencer o bem. Porque você sofreu uma traição, você sofreu um desrespeito, você sofreu uma humilhação, você perdeu alguma coisa muito preciosa ou alguém muito precioso para você. Então você tem essa impressão de que o mal é o que existe. É a sua tese. E é verdade, é o que você está sentindo naquele momento. Os sentimentos que a gente não pode desprezar. É o que a gente tem naquele momento. Eu estou com raiva agora. Tudo bem, é o que eu tenho nesse momento. E eu não consigo mandar em mim de ter ou não ter raiva. Eu consigo saber o que eu faço com a raiva que eu tenho. É a verdade que você tem ali. Mas aí vem essa canção. O sol há de brilhar mais uma vez. Por quê? No momento que eu estou com aquela raiva, no momento que eu estou com aquela tristeza, no momento que eu estou com aquela decepção, no momento que eu fui demitido injustamente por uma fofoca, por uma crise que pessoas, né, geraram entre pessoas que eu não tinha nada a ver com isso, no momento em que eu fui trocado por alguém numa história de amor, no momento em que eu fui mal compreendido por alguém que eu amava, no momento em que eu, sei lá, eu fui julgado incorretamente, eu fui xingado por uma coisa que eu não fiz, no momento, de repente, eu acho que é o mal que manda no mundo. É o mal que manda no mundo. Eu já ouvi tantos amigos falando para mim isso, né? E eu já falei isso também. Assim, nossa, acho que eu estou desistindo de ser humano. Por isso que eu amo tanto o cachorro. Porque a fidelidade deles, a beleza deles, nossa, estou desistindo de gente, não é possível. Mas vejam, pode ser a verdade do que eu estou sentindo nesse momento. Mas isso é uma tese. Aí eu tenho antítese, calma. Lê um pouquinho a vida de São Francisco, vai pesquisar Irmã Dulce, Maria Teresa, começa a olhar gente boa no mundo. E aí é o que diz essa música. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Às vezes a gente vê os corações empedernidos, né? Os corações raivosos, os corações ignorantes. É impressionante o poder da ignorância. Meu Deus, eu ouço cada coisa. Esse final de semana, uma amiga com o pai dela com suspeita de Covid, né? Na quinta, na sexta-feira, o pai dela tem 90 anos, né? Aí o irmão, que admira um político e tal, foi dar os remédios que o político falou, que não queria levar um médico, que esse, né, ele falou, eu vou lá, e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E a filha, que é uma pessoa esclarecida, falou, pelo amor de Deus, ele tem 90 anos, quem dá o remédio é o médico, não é o político que define o remédio que a gente toma, é um médico, ele tem, calma. Eu falei, meu Deus, mas até que ponto? E as pessoas não sabem o poder que elas têm de influenciar outras pessoas que acabam vivendo na ignorância. Aí você olha assim, não é possível que a gente está vivendo isso. Não é possível que as pessoas não tiram, né, essa máscara horrível da incompreensão da própria humanidade. É a canção. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimado a semente. A gente precisa acreditar nisso. Mesmo que o mal esteja entre nós, ou como ausência de bem, ou como presença. Não sei. Santo Agostinho diz que o mal ontológico não existe, né? O mal é um nome dado à ausência do bem. Mas quantas pessoas que fizeram maldade, aos poucos as máscaras foram caindo? É o tempo vai corrigindo as coisas. Paciência. Eu não acho que é Deus se vingando dessas pessoas também, não. Eu não consigo ter a concepção de um Deus que é amor
como um Deus vingativo. Eu, a interpretação que eu faço de Deus é mais esse Deus do Novo Testamento. Não que eu não confie no Antigo Testamento, mas ali era um outro processo de escrita, de cultura. E mesmo no Antigo Testamento, você vê um Deus amoroso, um Deus que diz para Isaías, né? Você é um meu servo, que eu te amo, eu troco reinos de amor por você. O amor é muito forte. Você tem momento, você, poxa, mas é o Deus que mandou Abraão matar o seu filho, né? Naquele momento, naquele ponto da cultura, havia sacrifícios de animais e de pessoas. Então aqui a gente olha, né, aqui com aqueles olhos meio assustados, é que você tem que interpretar um pouco, fazer uma hermenêutica da Bíblia no tempo em que ela estava existindo. Agora o Deus do Novo Testamento, que é mais próximo da gente, né, na escrita, na temporalidade, que combina com Deus bonito do Antigo Testamento, que é aquele Deus que criou tudo que existe, que é o Deus da construção do Templo de Jerusalém, que é o Deus dos Salmos de Davi, os lindos Salmos, misericórdia, né? Algumas pessoas querem colocar esse Deus de lado e pegar esse Deus vingativo. Eu não consigo compreender esse Deus vingativo, né? Não tem sentido pela essência de Deus. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Não é bonito isso? Tem uma dimensão metafísica nessa música. Eu peguei 2 sambas aqui, né? Porque a gente pega muita músicas que as pessoas acham mais intelectuais. As músicas do Chico têm uma letra toda elaborada. Olha a beleza dessa música. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. É uma crença, é uma esperança que essa maldade vai desaparecer. Que uma flor é capaz de brotar no impossível chão, né? Outra música que a gente já usou, Don Quixote. Essa visão humana que a gente pode ter, né? Desse Deus. Ele sim é a síntese do amor, né? Depois de tantas teses e antíteses, eu chego na síntese, na razão do existir humano, que é experimentar Deus, que é sentir Deus. E não estou falando de religião, né? Cada um experimenta Deus na sua religião, do seu jeito, na natureza, né? Num banho de mar, você faz uma oração dentro da água, agradecendo a Deus essa riqueza da natureza. Meu sobrinho, sabe, esses dias tinha uns animais tão bonitos, ele foi fazer com a mulher dele, com a Marina, minha sobrinha, né? Estavam andando de bicicleta e aí ele viu uns animais numa árvore. Colocou uma coisa tão bonita, né? Deus nos surpreendendo, delicadeza de Deus, né? Como é bonito eu conseguir perceber essa delicadeza de Deus. Essa delicadeza de Deus que olha para mim no universo e que me surpreende. Então, para a gente terminar aqui, né? O que é dialética, então? Dialética é diálogo. Eu peguei só Hegel, que é o que mais fala de dialética na filosofia contemporânea, mas ele se refere a Sócrates e a Platão, que usavam a dialética também, para dizer exatamente isso. Não feche questão. Não feche questão na sua tese. Ouça o contrário, em qualquer tema da sua vida. É no comprar um carro, é no comprar uma casa, estou pensando em ir nesse restaurante, né? Será que tá seguro ir nesse restaurante ou não? Eu estou com a ideia de ir. Põe uma ideia do não ir também. Faz as duas coisas. Eu tenho final de semana e eu quero viajar para tal lugar. Mas se eu ficar aqui também, tese e antítese. É muito bom eu fazer isso para chegar a uma síntese. Para quando precisar eu perguntar para alguém também. E com relação aos meus sentimentos, é a mesma coisa. Faça isso. Se você está enrolado aí numa história de amor, escreve de um lado as coisas favoráveis e as coisas desfavoráveis. Pese as duas coisas, né? A gente tem muita preguiça de pensar. O que eu mais fico feliz aqui é quando eu vejo que as pessoas dizem assim, as aulas estão me ajudando a pensar mais, né? A cultivar uma vida interior. Quanta coisa boa eu descubro quando converso comigo mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre cotidianos. Eu gosto de usar no plural essa palavra, que é cotidiano, mas cotidianos dá uma dimensão mais poética. Quantas coisas acontecem nos nossos cotidianos. Deixa eu mandar um beijo para vocês aí. Coloquem a cidade também. Começar aqui com o Face.
Sueli Lopes falando da beleza dos detalhes de Deus, da plenitude. A Nilza Rodrigues, obrigado pelas palavras que tocam nos nossos corações. A Silvia Barbieri, deixa eu ver as cidades aqui, Santa Catarina. A Ilone Morando, sou de Santa Catarina, legal. Dialética, vou fazer isso. Escreve os dois lados. Ruth Silva de Blumenau. Escreve dois lados até para emprego. A gente está falando de amor, né? Jesus, um amigo meu também disse que o chefe dele não trata muito ele bem, tem uma outra pessoa que não gosta dele, ele foi falar com o chefe e tal. Mas ao mesmo tempo, falei, isso, põe os dois lados, sopese isso. Escreve os lados positivos e negativos. Não, mas você sairia ou não? Eu não posso dizer se eu sairia ou não, eu não sou você. Posso te ajudar a refletir um pouco, né? De repente, quando você decidir sair, planeja a sua vida na saída também. Quando a gente decide, a gente acalma um pouco a gente. Mas só pese, põe essas duas coisas, né? Denise Serra Negra, São Paulo, Sueli Donato de São Paulo. Deixa eu ver aqui o Insta. Obrigada por encher nossa alma, Rio de Janeiro, Micele, Belém do Pará, Iaci, Célia de Tatuí, São Paulo, Kim de Dallas, Texas, Graça, acho que Graça, aí, que legal, ver os dois lados, Cris, minha professora amada, minha amiga linda, Cris está lá em Nova York, que bom que você está acompanhando, você concorda? Não é isso? Vamos ver os dois lados, vamos pesar os dois lados aqui e que a gente tenha, né, olhos para ver a maldade desaparecer, não é? O sol há de brilhar mais uma vez. Fica com essa música, depois que terminar a aula, ouça as duas, né? O Verdade lá, que é uma música mais de paixão, e essa música que é mais metafísica mesmo. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar nos corações. Quantos corações que estão gelados, não é? O coração não foi feito para ser gelado. Os sentimentos foram um presente do Criador para que a gente pudesse perfumar o mundo com os nossos sentimentos. O sentimento da compaixão, o sentimento do afeto, o sentimento da generosidade, o sentimento do amor. Um beijão para Portugal também, internacional. Um beijo, Roberta, Lisboa, a Micele, já estou cantarolando essa música, a Vilma de São Paulo, Carlos Eduardo Nascimento, os dois lados da mesma moeda. Tem uma outra música que fala sobre isso, os prós e os contras na vida. Sabe o que é legal, minha gente? Quando a gente... Vilbia Caetano! Vilbia! A Vilbia é meu anjo da guarda há muitos anos, maravilhosa. Vilbia não tinha. A Vilbia fala assim: eu acompanho, você não me manda beijo, e eu não vi a Vilbia. Hoje que eu vi aqui, ó. Mas é isso. Então amanhã a gente volta falando sobre cotidianos. Vai ser uma aula muito legal também. Eu acho que eu vou falar dos. Não, eu estava dizendo uma coisa e não concluí, só para concluir aqui. É muito interessante quando a gente pega a filosofia e começa a enxergar a filosofia na música, na poesia, na palavra de alguém, num conto, num filme que você está vendo, numa série. Você fala assim, nossa, isso aqui é Nietzsche, isso aqui é Schopenhauer, isso aqui é Hegel, isso é dialética. Olha como ele apresenta uma coisa, coloca exatamente o contrário para chegar numa conclusão ali. E a conclusão é essa coisa que virá um contrário também, que é um processo dialético, né? É isso. Tô falando muito que eu tava com saudades final de semana sem ver vocês, né? Mas a gente se encontra aqui amanhã. Beijo, até amanhã.